A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais um episódio dessa série que nós estamos fazendo sobre a história dos 65 anos da nossa querida igreja ADMC. Eu tô aqui com a irmã Eliana. A irmã Eliana, ela tem muita história aqui. Na verdade, desde a desde a inauguração desse templo, né? Irmã Eliana, conta um pouquinho da sua história. Como que a senhora chegou aqui na ADMC? Como que tem sido? Foi uma coisa linda que aconteceu comigo, porque eu me converti na Igreja Nova Vida de Bom Sucesso. Ali naquela época, em 1979, eu vi o letreiro lá da Nova Vida dizendo assim, Jesus é a solução. Aí eu falei, Jesus é a solução? Ninguém nunca tinha me falado de Jesus. E ali, então, eu falei, eu acho que eu vou aí. E quando eu entrei lá naquela igreja, eu fui liberta e salva lá. Só que eu fiquei lá 11 anos e depois daquele tempo, o Senhor falou para mim, me deu um sonho que eu atravessava uma ponte para o outro lado. E no outro lado tinha um pasto verdejante. E umas ovelhinhas e muita água cristalina. Nossa. Olha que coisa linda. Meu Deus. E eu não sabia o que era aqui. Eu falei assim, o que é isso? E eu falava desse sonho. E aí alguém mais experiente falou assim, você não vai ficar nessa igreja que você se converteu, mas você vai para um outro pasto, um outro rebanho, é outro lugar. Aí eu comecei a perguntar a Jesus, Jesus, que lugar é esse? Para onde eu vou? Essa ponte que eu atravesso, que eu chego do outro lado? E eu comecei a perguntar, a questionar Jesus, que lugar era aquele? E o Senhor falou comigo, é no lugar aonde você já tem ido. O único lugar que eu ia era na irmã Leninha, num trabalho de oração que ela tinha às segunda-feira à noite, que hoje em dia é a irmã Adriana, mas era a irmã Leninha. E eu frequentava esse trabalho. Então, daí eu já sabia com toda certeza que o meu lugar era aqui. O seu lugar é aqui. Era. E esses 65 anos, então, o que tem significado para a senhora? Um aprendizado muito grande. Porque eu vim para Jesus com muito carinho, com muito amor. Eu me converti de fato. Eu era muito vaidosa, usava roupa curta e uma série de coisas. E o Senhor me transformou por dentro. E aí por fora as coisas são automaticamente, né? Foi um processo. E então eu, quando vim para cá, na época tinha o pastor Antônio Gilberto, ele dava muitos estudos. Eu cresci muito, eu aprendi muito da palavra. Tudo que eu não aprendi lá, eu aprendi aqui. Então, Deus me trouxe para crescer no conhecimento da palavra. Que bênção. E esses conhecimentos todos que a senhora adquiriu, disso tudo, de todas essas experiências, qual foi a mais marcante? De todo o conhecimento? De tudo que a senhora já viveu nesse tempo todo aqui, qual deles, qual momento a senhora considera como um dos mais marcantes? Eu tive alguns aqui marcantes na minha vida, mas para mim o mais marcante foi eu ter sido chamada para dirigir um trabalho de oração. Eu dirijo um trabalho de oração aqui há 17 anos. Nossa! E é um trabalho sério, de muita responsabilidade. E o Senhor mesmo fala para mim que Ele olha e vê que eu levo aquele trabalho como se fosse um filho meu. E isso para mim tem muito valor, porque ouvir coisas de Deus, para mim tem muito valor.
Com certeza. E nesse trabalho eu aprendi muita coisa espiritual, muito conhecimento, mais profundidade. Eu fui aprofundando com Nossa. Deus, graças a Deus. Glória a Deus. É quando ocorre esses O trabalhos? trabalho é todas as quartas-feiras de manhã. Começa às 9 horas da manhã. E Deus trabalha muito ali nessa consagração. Normalmente vai até 1 hora da tarde. Nossa. E depois disso aí, o Senhor nos presenteou e a gente oferece uma sopinha para os irmãos. Uma coisinha saudável. Glória a Deus. E eu me alegro com isso. É muito importante a gente estar em constante oração, né? É verdade. E Cordovil é uma igreja, É graças tudo. a Deus, que É tudo. mantém essa cultura de oração. Olha, e essa cultura de oração, a Cordovil mantém sim. É uma coisa linda. Mas eu tenho também um outro momento que nasceu no meu coração fazer um pelotão de oração. Nossa, Um como é isso? pelotão. Aí cheguei perto do pastor Francisco e falei com o pastor Francisco: pastor, eu preciso fazer um pelotão de oração todos os dias durante 40 dias aqui. Ininterrupto. Sábado, domingo, tudo 40 dias. Aí o pastor acertou a situação, falou 40 não, 30. Muito sábio o nosso pastor. 30 dias. E te aconselho, nos dias que tiver oração, porque só tinha oração terça e sexta. Ah, é? Não Só. tinha? Outro dia? Terça-feira e sexta-feira, De manhã. de manhã. E então, nesse período, foi o período de manhã. Todas as orações da nossa igreja é de manhã, né? Consagração. E ali ele falou: tá bom, tem a minha aprovação. Tem muita gente, pelotão? Eu falei: não, é um pelotão com 5 pessoas. Ele: meu Deus. Eu falei: mas vai ter o efeito. Claro. Vamos Onde tiver ver. 2 ou 3. Reunidos, né? E ele disse: esses dias que já tem oração, você se reúne com as pessoas da oração. Não faça nada à parte. E os dias que não tiver oração, sim. Aí vocês podem usar a salinha de oração para fazer. E eu fiz como ele ensinou, como ele ordenou. E o que aconteceu depois de 30 dias? Jesus falou que tinha que continuar. Eu falei: não posso, Senhor. Como eu vou continuar isso? Sábado e domingo eu tenho casa, eu tenho marido, já foi tão difícil. Mas eu vou continuar isso, Senhor. O Senhor diz que tem que continuar. Falei com o pastor Francisco. Pastor Francisco, numa sabedoria, falou: não é como você pensa. Eu já entendi o que é continuar. É que vai ter oração todos os dias. Eu vou botar uma equipe para os dias. E aí eu fiquei com a quarta. Terça já tinha Raimundinha, né? Segunda-feira também não tinha, foi colocada a irmã Algenora. Aí ficou terça, depois a irmã Raimundinha terça, segunda, terça, eu quarta. Quinta-feira a irmã Deise. Sexta-feira Shekinah, a irmã Osana. E no sábado a irmã Osana falou: vou colocar o Josias de Jesus. E o Josias foi que iniciou. Tá aí a oração de sábado também com Flávio, né? Pastor Flávio. Exatamente. Mas iniciou com o Josias. Uma bênção. A gente falou sobre a oração, que é um dos valores que a gente mantém, mas quais são os outros valores e princípios da ADMC que a senhora observa que são caros pra gente, né? Que a senhora admira? Fundamental, minha filha, fundamental. Hoje em dia é a palavra. A palavra genuína, verdadeira, sem heresia, sem um jeitinho. É a palavra pura. O nosso pastor sempre prezou por isso. Nós tínhamos aqui muitos cursos, É verdade. né? Com o saudoso, amado pastor Antônio Gilberto.
deixou uma lacuna muito grande, né? Muito. Mas nós temos grandes mestres aqui. Nós temos grande personagem dentro da nossa igreja. E a palavra é fundamental, é boa na boca deles. Eles pregam com autoridade, com graça e com verdade. Fundamental é a verdade. É verdade. Não se pode deixar o engano entrar. É verdade. Tem que ser verdadeiro. E esse aí é uma característica da nossa igreja. E a gente glorifica a Deus por isso. Ô, glória! Para encerrar, irmã Eliana, o que a senhora pensa para o futuro? Pensando em ADMC, o que a senhora, aliás, espera, o que a senhora deseja que a gente, enquanto igreja, viva pelos próximos anos? Até o arrebatamento da igreja, eu gostaria que a nossa igreja ela permanecesse nesse mar, nesse mesmo fundamento, e que não a chama de Cristo permaneça nos corações. Amém. Ainda tem algumas coisinhas mais para ser feito, né? Algumas coisinhas a mais na área social, tanta coisa. Mas a nossa igreja está no caminho. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Obrigada, irmã Eliana, pela sua participação. Amém. É uma honra ouvi-la, poder conversar com a senhora. Eu nem esperava. Privilégio. E a gente queria deixar um recadinho final, aproveitando esse nosso ano. Amém. Que a gente, no ano do Jubileu de Safira, somos todos ADMC. ADMC. Glória a Deus.